Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na rádio da Universidade Federal de São Carlos e também nos agregadores de podcast, no YouTube, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos para o auge. Hoje, um auge especial, um episódio especial com o meu amigo, professor Genésio Gomes, e a minha amiga Marcela Hartwig, falando sobre como maratonar negócios internacionais juntamente com o Canadá. Segue a gente, vamos para o auge. De todas as regiões ou países que brigam pelo título de Novo Vale do Silício, talvez o Canadá seja o que mais esteja próximo de alcançá-lo. Não só pela proximidade geográfica da Califórnia, mas pela quantidade de incentivos e de novos empreendimentos que têm aparecido por lá. E para falar sobre isso, a gente convida Marcela Hartwig e o professor Genésio Gomes para explicar para a gente o que é a Maratona de Negócios Internacionais, como eu falei no início do programa. Eles que estão lançando essa imersão online para falar de ideias, de negócios e como empreender no Canadá. E aí, para começo de conversa e sem mais delongas, né, Marcela, minha amiga Marcela, que vai estar no Papo no Auge, episódio 104, falando sobre o Canadá, sobre o Innova em Canadá, né? Espero que minha pronúncia esteja certa. Marcela, fala pra gente, Marcela, da tua experiência empreendedora, né? O que é que te levou para o Canadá, o que é que te fez abrir empresa no Canadá, o que é que fez os teus olhos brilharem, né, nessa jornada rumo à América do Norte, minha amiga. Seja bem-vinda outra vez ao Papo no Auge. O que me fez, obrigada pelo espaço, mas o que me fez brilhar os olhos, eu acredito que foi, você já sabe, né, porque a gente já conversou, mas foi o fato de eu estar trabalhando há muitos anos como funcionária pública e eu estava com uma vontade de sentir a minha impressão no meu produto e serviço. Não receber alguma coisa que eu tinha que fazer, e por ser funcionária pública, daí que sim, que tinha que ser bem certinho na linha, né, sem uma margem para lá ou para cá, porque por causa de todos os normativos e legislações. Então, acho que foi isso, foi a vontade de experimentar alguma coisa nova e ter a liberdade de fazer as coisas do jeito que eu gostaria de fazer. Eu acredito que foi isso. Mas foi assim, eu empreendi de uma maneira bem sem nenhum planejamento, vamos dizer assim. Eu gostava, unir uma paixão que eu tinha de viajar e estudar com uma análise do momento, do tamanho do negócio, que era educação internacional. E eu sei que educação internacional, mesmo com o Covid, nunca parou, então é uma coisa que nunca vai morrer, sempre vai estar ativo. E uma expertise que eu tinha, que no meu trabalho eu sempre trabalhei cuidando, gerenciando, mas também treinando pessoas. Então eu uni a paixão com o tamanho de negócio, a oportunidade que eu vi, com a minha expertise de fazer gestão, e aí eu resolvi empreender. Muito bom, Marcela, obrigado. Só lembrando, né, os ouvintes que estão ouvindo esse episódio, Marcela participou com a gente na gravação do Papo no Auge, episódio 104, que vai ao ar daqui a 2 semanas, né? E mais uma vez, obrigado, Marcela. Esse que eu vou falar agora, ele dispensa comentários, já estive aqui no Papo no Auge trocentas vezes, essa já é a 4ª vez, o cara vai pedir 2 vezes música no Fantástico, né? Ele vai participar 6, 10, 20, né? E é sempre bem-vindo. Meu amigo Genésio, eu não vou perguntar a sua trajetória docente, porque todo mundo já sabe de qual é salteado, mas eu vou perguntar, professor, como é que surge o Células Empreendedoras e como é que surge a Maratona de Negócios, que é o foco também do nosso papo de hoje. Seja bem-vindo. E, Saulo, muito bom estar aqui, até porque eu, historicamente, toda vez que lanço um podcast com você de um projeto novo, esse projeto decola, entendeu? Acontece 1001 coisas com o projeto depois que eu lanço um podcast com você. Então, eu, como lancei com a Marcela a Maratona de Negócios Internacionais, eu falei, Saulo, esse podcast tem que sair antes da maratona, porque aí é sucesso absoluto, entendeu? Mas é verdade, Saulo, não é assim, delongas, a gente
já fez vários podcasts e tudo começou, inclusive, por causa do podcast, né? Até nossa amizade surgiu por causa de um podcast que você me chamou. Fizemos, inclusive, uma maratona digital para educadores. Esse processo de usar a marca digital de lançamentos, tráfego para fazer eventos, difundir uma determinada ação, foi algo vindo desse podcast. Então, é uma honra estar aqui falando de uma maratona de negócio agora internacional. Se pegar a história do Células, a gente começou fazendo maratonas de negócios presenciais em universidades, chegamos a ser contratado por governos, né, o governo do estado de Mato Grosso, chegamos a ser contratados pelo MEC e agora recentemente pela Campus Party, e somos inclusive o programa educacional da Campus Party, que é o maior evento de tecnologia e inovação do planeta. Fizemos algumas maratonas digitais e uma honra, né, ter esse convite da Marcela para a gente fazer uma maratona agora internacional, porque eu tive uma experiência muito grande no exterior e vi que isso foi muito importante para a minha carreira. Então, a gente precisa, inclusive você, Saulo, está intimado a fazer um pitch em inglês, porque o Papo no Auge precisa ser global. Sim. Veja como é relevante, né? Então, estamos falando aqui uma coisa bem simples, Papo no Auge. E como é que eu coloco o Papo no Auge no mundo? Por que o Papo no Auge é só o Brasil? Entende? Então, é esse intuito, é esse motivo que a gente vai fazer uma maratona de negócios aí semana que vem. Muito bom, muito bom. Só 2 feras, né? Simplesmente 2 feras aqui no nosso grande espaço de educação. Marcela, para quem quer se inteirar, né? Para os nossos ouvintes que querem, almejam empreender para além das fronteiras do Brasil, como é que os brasileiros podem empreender no Canadá? Como é que o governo canadense pode ajudar nesse trâmite? E como é que a Inova em Canadá pode ajudar aqueles que querem estabelecer negócios na América do Norte? Tá, primeira coisa, esclarecer assim, existem 2 avenidas, uma de poder empreender e uma de poder estar, né? Então, hoje você pode empreender, você pode abrir uma empresa no Canadá, abre aí o navegador, entra no site e abre empresa. Tem algumas províncias que você consegue abrir sem estar no país ou como turista, porém, você não vai poder, você vai ter que seguir a legislação da estadia. Um brasileiro turista aqui no Canadá pode ficar até 6 meses. Aí eu tenho uma empresa e só posso ficar até 6 meses, como é que eu vou levar isso? Aí que vem uma vantagem do governo federal, que é um programa no qual ele te ajuda, além de te ajudar a desenvolver o seu negócio no país, ele resolve o problema da estadia. Porque se a pessoa participar desse programa que se chama Startup Visa e tiver o seu negócio desenvolvido dentro de uma incubadora designada do governo, o que o governo investe nesse empreendedor e nessa família é o acesso à residência permanente. Então, você vai poder aplicar e ficar morando aqui por quantos anos você bem entender. A residência permanente, para você mantê-la, você precisa ficar 3 anos, 2 anos de 5 no país, ou depois que você virar residente permanente e você ficar no país por 3 anos como residente, você pode acessar a cidadania. Muito bom, uma grande oportunidade, né? Ô professor, e para a gente chegar lá e obter essas oportunidades, né? Dar de cara com essas oportunidades que o Canadá está oferecendo, qual é o papel dos Células nesse entremeio? Como é que a gente adapta, né? Joga para o mundo a metodologia da Maratona de Negócios, que já é campeã na Campus Party? A gente viu até uma surpresa quando eu fiquei sabendo dessas oportunidades do governo canadense para empreendedores. E eu, que conheço meio mundo de gente, não sabia, eu fiz, poxa, tem muita gente que precisa saber, né? Sobretudo no ecossistema brasileiro. Então, acho que o Células veio para ajudar nessa disseminação dessa informação, né? Aqui, esse podcast está ajudando também nisso, nesse processo. Então, a gente vai fazer uma maratona que é um grande difusor da mensagem, né? Que o Canadá é o melhor país de se viver do mundo, é eleito, né? Foi eleito um dos melhores países de se viver no mundo, exato. Esse ano ainda não saiu a votação. Pois é, e um dos melhores para empreender do mundo também. Então, nada melhor do que a gente aprender com o Canadá para se tornar global. Veja, não é necessariamente a gente expandir para o Canadá,
é a gente ser global utilizando o Canadá. Você está entendendo? É o papo no auge ser mundial, só que usando dos benefícios do governo canadense e fazendo com que Saulo imigre para o Canadá para pegar essa missão de tornar o papo no auge global. Então, essa é a perspectiva e eu estou feliz de estar podendo contribuir. Complementando, uma coisa que o professor Genésio falou de poder expandir, porque até agora, praticamente todas as pessoas com que eu tenho trabalhado e as empresas que eu tenho incubado estão vindo de um ciclo de relacionamento que eu tenho através da minha outra empresa e das pessoas, dos meus parceiros de negócio aqui no Canadá, e a gente nem conseguiu ainda chegar no Brasil e falar para todo mundo sobre isso. O professor Genésio está sendo uma das primeiras portas de comunicação com o Brasil para falar sobre o programa, que todas as outras pessoas já estavam aqui no Canadá ou estavam num processo de vir e já tinham conhecimento do país. Então está sendo bem legal essa oportunidade para levar a mensagem mesmo, que existe, como ele falou, você não quer dizer que você está fechando as portas para o Brasil, pelo contrário, você está abrindo uma avenida de negócios entre os dois países, até porque uma das regras do programa é que a empresa pode ter até 5 sócios, e não necessariamente os sócios precisam morar aqui no Canadá. Pelo menos um dos sócios precisa ter o interesse de morar e gerenciar a empresa do país. Mas o outro sócio ou os outros que querem, focam mais na internacionalização e não na imigração, enxergam nessa oportunidade a possibilidade de dolarizar o investimento, de acessar novos mercados. Brasil e Canadá têm diversos planos bilaterais, acordos bilaterais, bitributação, e, inclusive, acessar acordos comerciais que o Canadá tem com os outros países da América do Norte, que são os Estados Unidos e o México. Então, tem vários interesses nisso, não é só a imigração. A imigração é um benefício que o governo está oferecendo da estadia, mas a internacionalização do negócio é o grande foco. Por exemplo, Saulo, eu tive conversando com várias pessoas, já inclusive empreendedores do Canadá, que esteve fazendo já lives comigo e que estão conseguindo investimentos de investidores do Canadá. Então, imagina a gente ter investidores agora em dólares, né? Que não é difícil. Né? Acho que se a gente pensar em começar a ter pitches internacionais, o nosso nível de colaboradores, né? De investidores, de clientes, aumenta em potencial, né? Então, precisamos criar essa cultura no Brasil. E o Canadá é um ótimo país para a gente começar. Sem dúvida, professor, sem dúvida. Ô, Marcela, e pensando em possibilidades e oportunidades, eu fiz essa pergunta para ti no nosso episódio lá do Papo no Auge, episódio 104, mas vou fazer de novo, porque aí atiça, né? E dá aquela vontade de se debruçar, né, e de querer mais. Quais são as oportunidades que você enxerga hoje aí no Canadá, você que mora no Canadá, empreende no Canadá, o que é que o Canadá oferece de oportunidade para brasileiro que quer levar sua ideia, seu negócio, seu empreendimento para as terras norte-americanas? Certo. Vamos esclarecer só mais uma coisinha, não é só para brasileiros, né? O Canadá está aberto para o mundo todo. Inclusive, boa parte da população canadense já é de pessoas que vêm de diversas partes do mundo. Aí a gente encontra uma outra oportunidade, porque você está fazendo negócio no Canadá com, por exemplo, um indiano que mora no Canadá. Mas e se esse indiano gostar do seu negócio, também pode abrir uma avenida de comercialização com o país dele. Isso pode acontecer com alguém da Turquia, que aqui tem gente do mundo todo. Então, o governo, ele precisa, isso é fato, não é historinha que acontece na mídia, a única coisa que às vezes eles comunicam de uma maneira diferente, realmente o governo precisa de imigrantes. Isso é fato. Por quê? Porque é o segundo maior país em extensão geográfica do mundo, com 38 milhões de habitantes, sendo que boa parte desses habitantes são idosos e a outra parte é criança. São crianças. Então, a força de trabalho, ela não é tão grande. Por isso que precisa de imigrantes para manter o país economicamente ativo e forte. Aí, o governo, ele abre diversos planos imigratórios. Só que todos esses planos imigratórios, tirando um ou outro, que são humanitários, eles têm um foco econômico. Então, o governo quer imigrantes, mas querem imigrantes que vão vir aqui para cá
e ajudar o país a crescer economicamente falando. Aí o que ele dá em contrapartida, além de oportunidades de estadia, de imigração? É o que o próprio país oferece, né? Um é o poder de compra que esse país tem, né? A gente não tem, talvez por causa desse poder de compra, não tenha violência, né? A violência que acontece, por exemplo, no Brasil. Porque é muito fácil você acessar as coisas, você comprar, comprar, por exemplo, celular, computador, tênis, roupa, isso daqui, tipo, é muito básico para todo mundo. Outra coisa, qualidade de vida relacionada a serviços públicos, né? Então, aqui você tem um imposto até consideravelmente alto, porém você vê o retorno. Então, os filhos têm acesso à escola pública gratuita dos 5 até os 17 anos. A universidade pública, ela não é gratuita, não é igual no Brasil, 100% gratuito. Então, vamos dizer, vai fazer um curso, tem que pagar 2, 3 mil, um estudante doméstico. Porém, a estrutura dessa universidade, o nível de investimento do governo na instituição, nos laboratórios, no prédio, é muito alto. E pensando, o professor Genésio até comentou, né, que o Canadá está entre um dos 5 melhores países para se empreender. Por quê? O governo valoriza muito o empreendedor. Ele sabe que o empreendedor está ali fazendo um trabalho que, na teoria, seria o dele, né, de gerar empregos e gerar qualidade de vida para outras pessoas e negócios e trazer recursos para o país. Então, ele dá algumas vantagens para esse empreendedor. Essas vantagens são de benefícios fiscais, devolução de impostos, de acordo com as coisas que, dependendo do item, se é tecnologia, se é marketing, se é custos, né? E também dá acesso a diversos outros incentivos que não é retorno de imposto, mas é dinheiro mesmo de fato, como se fosse o governo emprestando o dinheiro em troca de quê? Em troca de desenvolvimento. Então, a gente tem... Ontem mesmo eu estava conversando com uma das parceiras de negócios que trabalha numa empresa, um escritório de advocacia com foco tributário, e ela explicando que o governo tem de 500 a 600 grants para as pessoas, e começam desde preciso fazer um site, um grant para fazer $2.000 para você fazer o site. Preciso fazer campanha de marketing num novo país e vou gastar tanto, o governo incentiva. Preciso colocar tecnologia na minha empresa, manda o projeto, o governo incentiva. E incentiva coisas básicas, como não cobrar uma taxinha de manutenção de conta, por exemplo, no Brasil cobra R$60 o MEI, aqui não tem. Não cobrar, eu posso usar tudo que eu comprar relacionado ao business, eu posso descontar do meu imposto de renda. E isso vai desde os periféricos aqui para eu trabalhar, o mouse, até a roupa que eu uso para eu trabalhar. Eu posso descontar o imposto dessa compra. Então, são diversos benefícios que o país oferece. Sim, é um chamariz interessante, né, para a gente ir para o Canadá, não somente brasileiro, como a Marcela deixou bem claro aí, né, mas o mundo chama, né, o Canadá chama o mundo para os seus rincões, né? Ô, professor, o senhor já deu uma palhinha aí, mas por que a gente precisa ser global, professor? Por que a gente deve pensar em empreender para além das nossas fronteiras, levando em consideração o que Marcela também já pontuou, professor? Porque o número de relações, né, você pega os países que são ricos no mundo, que têm riqueza para você conversar. Então, você aumenta em potencial as pessoas com quem você consegue se relacionar. Então, a barreira da língua torna você uma pessoa que fica presa a relacionamentos. E relacionamentos de riqueza. Então, por exemplo, o fato dos células agora estar conseguindo fazer um relacionamento comercial com a Inova em Cana, isso é um exemplo. Se eu não soubesse fazer inglês, se eu não conseguisse trabalhar o empreendedorismo de uma forma global, eu não conseguiria fazer essa parceria. Então, precisamos ter esse nível de relacionamento, senão a gente fica muito preso ao mercado. É só questão de mercado potencial das relações que você consegue ter. Aí, se você pega países mais avançados, aí vem Canadá, Estados Unidos, Europa, então China. Então, se a gente não se relacionar com essas pessoas, a gente não vai estar... Eu até brinco com meus alunos, né? Vamos trabalhar futurismo. O futuro, ele é subjetivo, ele não existe. Mas existem muitos lugares que já estão no futuro, no presente, tu tá entendendo? Então, se você quiser estudar o futurismo,
Você vai para um lugar que já está no futuro. Você já vai estar lá daqui a pouco. Então é muita burrice a gente ficar no lugar que a gente está e a gente não se ir no futuro que já existe. Então, se relacionar com pessoas que você vê que já estão no futuro, entidades que você vê que já estão no futuro, países que você vê que já estão no futuro, só vai te fazer modelar o futuro que vem por aí. Né? Então, essa saída da zona de conforto é fundamental. Eu sempre fui uma pessoa, né, que buscou isso, porque eu aprendo muito com pessoas que estão mais avançadas do que eu. Então, sou muito feliz da parceria com Marcela, por exemplo. Eu estou aprendendo toda reunião com ela. É esse lado, a gente precisa abrir, né? Essa perspectiva de relacionamentos para lidar com pessoas que estão em ambientes culturais mais avançados. Sim, eu concordo 100%. Eu acho que nada melhor para você ter novos resultados é você ter novas ideias através de relacionamento com novas pessoas em novos lugares. Então, a inovação vem disso. A inovação não vem você criar alguma coisa 100% do zero. Você não precisa criar alguma coisa 100% do zero. Tem os gênios, né, que criam do zero, mas você consegue criar a partir de que você conheceu um novo contexto, um novo prisma, e você traz isso, essa inovação, para o contexto que você está agora, para o ciclo que você está agora. Isso é muito engraçado, porque no passado fazia muita tropicalização dos negócios. Vinha para os Estados Unidos e trazia os negócios para a América do Sul, vamos dizer assim, né? E hoje, nosso país nosso país Brasil é um país excelente, cheio de pessoas resilientes, criativas, corajosas, hard workers, que criam coisas maravilhosas. E o que está acontecendo? O Canadá entendeu que não é agora uma tropicalização, não está levando ideias daqui para implantar no Brasil. Hoje o Brasil consegue suplementar, trazer as ideias inovadoras e ser colocadas aqui na América do Norte. Então, essa é uma excelente oportunidade dos brasileiros não deixarem esse tipo de mindset, essa mentalidade, empatar ou diminuir onde eles conseguem acessar, ainda mais do jeito que está hoje, da forma digital, que você não tem barreira nenhuma, né? Então, a única coisa que você precisa ter é networking, coragem e inglês. Vamos dar um spoilerzinho, né? Acho que é bom, né? Como é que vai rolar essa maratona internacional de negócios com o Canadá? Como é que a gente vai desenvolver negócios? O que é que a maratona o que é que vai rolar na maratona? Né? O que é que o Células vai fazer? O que é que o Inova em Canadá vai fazer? Qual vai ser a metodologia? Enfim, a bola está com vocês agora. Saulo, na verdade a gente vai começar falando sobre internacionalização usando o Startup Visa. Então a gente vai bater uma bola com Marcela para entender esse processo de internacionalização e, lógico, vão ser aulas, então a gente vai usar apresentações, então você vai ver dados, por exemplo, que Marcela falou aqui do empreendedorismo no governo, ela vai poder colocar isso em forma de apresentação, então a gente vai ter uma aula sobre internacionalização e uso do Startup Visa. Aí depois começa a parte um pouco mais prática, né, que é na quinta-feira da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre essa principal tarefa, que é fazer um pitch internacional. Então vem a questão do pitch deck, que é a estrutura do pitch. E como se faz, inclusive a gente está chamando um empreendedor que já está no Canadá, para ele apresentar o pitch, a gente vê o pitch dele slide por slide, para que você, Saulo, por exemplo, assista essa aula. A aula vai ficar gravada, você vai poder assistir ela quantas vezes quiser, e também daqui a 1 ano, 2 anos, para você sempre se preparar para um pitch internacional. Então, isso é uma quinta, aí vem um final de semana. Aí no final de semana, eu vou colocar uma professora de inglês e uma professora especialista em fazer pitch internacional, que criar uma parceria com o pessoal da Indie Hero, para já dar mentoria no sábado à tarde, para quem estiver preparando lá o seu pitch em inglês, porque a gente vai ter alguns projetos, né, finalistas que vão estar se apresentando na outra semana, inclusive para um membro da incubadora do Canadá. Então, o Demo Day da outra semana vai ter a própria Marcela, né, como jurada, vai ter um membro da incubadora do Canadá e vai ter uma pessoa do fundo de GovTechs aqui no Brasil, a Demo Ventures, que eles são muito fortes, né, eles representam inclusive um fundo
mundial. E vai ser muito bacana uma pessoa poder exercitar um pitch em inglês, se for para a final, para esse Demo Day. Aí, antes do Demo Day, para pegar aquela pessoa, por exemplo, que ainda não tem uma startup, né, quer criar um projeto do zero, a gente, na terça-feira, vai falar sobre como criar sua startup internacional do zero e vai falar uma coisa que é muito importante, como captar os recursos necessários para você passar por esse processo de internacionalização no Canadá, entendeu? Então, essa semana que vem vai ser um aquecimento, um final de semana vai ser um preparatório das pessoas que estão fazendo o pitch, e a outra semana é que vai ser o auge, né? Vai ser o papo no auge, vai ser o auge na outra semana, que vai ser a gente falar como ele de fato arruma esse dinheiro para ir para o Canadá e como você se apresenta um pitch para investidores. E aí vai ter um bônus extras, que é um bônus fenomenal, que eu vou deixar para a Marcela dizer o bônus aí. Marcela, como é que a gente vai terminar o evento? Quem é essa pessoa que vai vir aí para fechar a semana da maratona? Era para ser um bônus, viu, Saulo? Mas eu estou dando aqui em primeira mão as notícias, tá bom? No final, a gente vai ter a presença de um consultor de imigração que vai falar aí com a visão de governo e o que você precisa para você ser admissível ao Canadá, quais são as etapas que esses sócios e suas famílias vão percorrer entre o início da incubação e a tão famosa e aclamada residência permanente no Canadá. E o que você pode ter enquanto isso, as vantagens, se esse sócio pode trabalhar em outro lugar ou não, se o cônjuge pode trabalhar, se o filho vai ter acesso à escola pública ou não, acesso ao que mais o governo tem para dar para os residentes aqui do país. Então, a gente convidou um consultor de imigração, que é licenciado do próprio governo, para falar sobre isso, e ele tem todo o conhecimento e a prática para trazer bastante resultado, e uma consulta com o consultor de imigração é pelo menos uns $200, né? E ele vai estar ali disponível para nós. E não precisa ser com consultor de imigração, não, Saulo. A consultoria com a Marcela é cara e a gente vai ter Marcela todos os dias da maratona com a gente, Saulo. Veja que legal. Isso Marcela é muito bom, isso é muito bom. Ela ajuda empreendedores hoje do mundo inteiro para ir para o Canadá. A hora dela é caríssima e a gente vai ter esse privilégio de ter ela todos os dias com a gente lá na maratona. Tem outra coisa, Saulo. Existem as premiações, tá? Para quem for primeiro, segundo, terceiro lugar, né? A pessoa vai para a final. Suponha você, Saulo. Foi lá, assistiu a aula sobre pitch em inglês internacional. No final de semana preparou, conseguiu ir para a final, foi para o Demo Day, apresentou e foi um dos primeiros, segundos ou terceiros. Então você vai ter, se for primeiro, segundo ou terceiro, você vai ter mentoria coletiva e individual com a Marcela, né? Uma mentoria coletiva comigo, né? Para que você possa, além de certificado, né? De primeiro, segundo e terceiro. Mas o primeiro ainda tem um curso, né? Comigo, né? A equipe toda tem um curso comigo e uma consultoria de análise e admissibilidade no Canadá com o representante da imigração no Canadá. Tá? Então, premiações bem bacanas aí para quem for primeiro, segundo e terceiro. Mas, Saulo, e o papo no auge? Será que a gente pode ir ao vivo aqui? Estou colocando você no enrascada, né, Saulo? Mas o que é que a gente pode dar aí, o papo no auge, para esses premiados aí? A gente pode gravar o podcast com os premiados, né? Jogar na roda, divulgar, botar no mundo. Eu acho que é importante alavancar isso, aparecendo tanto na Rádio Paulo Freire da UFPE, como na Rádio da UFSCar, da Federal de São Carlos. A gente alargar possibilidades e aí a gente coloca o papo no auge à disposição de vocês para que a gente possa estar alavancando cada vez mais essas ideias inovadoras que tanto a Inova em Canadá está trazendo, como o Células também está, professor. E fico muito honrado com o convite também. Então vamos lá, olha, se você for um dos premiados da maratona, você vai ter gravação de podcast aqui no Papo no Auge. Que chique. Vá preparando aqui, chique. E o podcast é visto no mundo inteiro, esse cara aqui. Muito Chiquérrimo. bom. Muito bom. Muito bom. Ô, Marcela, e falando sobre expectativas, qual é a tua expectativa, Marcela, para o que vem pela frente? Assim, o que é que tu enxerga de alvissareiro com essa parceria,
com essas parcerias, né, com essas ideias que vão vir, e eu tenho certeza que vai vir muita ideia boa, Marcela. Olha, eu já estou muito feliz com todas as ideias que eu já tive a oportunidade de incubar. Já conheci, estou trabalhando desde agora, vai fazer um ano que eu estou trabalhando com o programa do Startup Visa, e a gente já incubou 13 empresas, e tive a oportunidade de conhecer mais de 30 sócios, e conhecer negócios sensacionais que com certeza vão ter muito sucesso aqui no Canadá. Outra expectativa que eu tenho é sobre o programa em si. Eu tive o prazer de ir num evento, um dos maiores eventos de startup aqui do Canadá, que aconteceu no mês passado, em Toronto. E lá eu tive a oportunidade de escutar o ministro de Imigração, uma palestra do ministro de Imigração falando sobre o programa do Startup Visa. E ele falou que ele é muito feliz com esse programa, que é um programa que ele não tem a menor pretensão, o governo em si, de tirar da prateleira, vamos dizer assim, porque ele vê o tanto de inovação e trabalho e hard worker dos internacionais, dos empreendedores internacionais que se instalam aqui no Canadá. Ele citou o exemplo de uma empresa cubana que se instalou nas províncias do Atlântico e desenvolve softwares, e hoje já tem 150 empregados. Então, ele valoriza muito o que os empreendedores internacionais têm. Então, a minha expectativa com relação à incubadora, que também está muito feliz com o trabalho que a gente está realizando, e está falando, Marcela, traga mais brasileiros, porque a gente está gostando muito do que a gente está vendo por aqui. Então, assim, eu só tenho boas expectativas com relação a todos esse 360 que eu falei aqui, a imigração, a incubação e os próprios empreendedores. Tenho boas expectativas com o Brasil, que cada vez está se sobressaindo no mercado mundial por causa da inteligência do povo brasileiro e da criatividade e inovação que o povo brasileiro traz, e dos meus parceiros que eu estou fechando, agora como o professor Genésio e os outros parceiros que eu tenho, que estão me ajudando a spread the word, né, em toda a parte do Brasil. Semana que vem a gente tem também o Startup Summit em Florianópolis, né, e eu tenho representantes que vão estar lá falando sobre o Startup Visa para mim, e espero que no próximo ano eu mesma, em pessoa, consiga ir ao Brasil para ir em eventos e continuar falando sobre todas essas boas novas e as conexões que podem surgir, os negócios maravilhosos que podem nascer de ideias. E uma das coisas que a gente não comentou, eu não lembro se a gente comentou, é que aqui na Inova a gente tem um outro serviço que, além de incubar as pessoas, que a gente está fazendo é promovendo co-founder matchmaking. A gente é o Tinder dos empresários, né? Então, algumas empresas, duas ou três, eu tive a oportunidade de unir os sócios. E daí, pessoas que nunca se viram, nunca tinham se falado, eu entendi o ideal de uma, o ideal de outra, a expertise que uma tinha e o valor de investimento que a outra tinha, e consegui fazer essa conexão, e hoje eles são sócios de um único negócio. Então, isso é muito legal também, a gente promover, abrir portas e facilitar a vida das pessoas que querem empreender aqui no país. Muito bom, Marcela, obrigado. Ô, professor, e eu sei que o senhor é um espectador, né, em potencial, assim, 24 horas quase, né? Qual é a sua expectativa para o que vem pela frente, se unindo aí à Inova em Canadá? Na verdade, eu gosto muito de desafios, né? Eu adoro trabalhar desafios, então existe uma expectativa minha que está sendo muito bem estabelecida, que é eu estar aprendendo muita coisa com o Canadá, com a relação com a Marcela, com todos os parceiros que eu estou aprendendo e levando isso para toda a rede do Brasil. Eu acho que a primeira expectativa que eu tenho é pegar todo esse conhecimento e, como professor, tá passando isso de alguma forma, seja uma live, seja na maratona, seja depois que eu tenha esse conhecimento, passando esse conhecimento adiante, porque, como a Marcela falou no começo, ela pega um público já muito consciente, um público que batia nela já no setor de imigração. O nosso papel é de educar de forma educativa
pegar o público não consciente, né? Pegar um público que nem imaginava como assim eu ir para o Canadá, né? Então, e começar a trazer essa perspectiva educacional para as pessoas, para que com o tempo, isso pode demorar pode ser agora, mas pode demorar anos, e possa fazer com que aquilo se torne uma realidade para ela, ou no mínimo ser uma realidade a gente aprender um pouco com o Canadá e trazer para cá, para a nossa cultura, um pouco de bom do que existe naquele país. E além disso, né, Genésio, o que eu acho interessante a gente cada vez mostrar para as pessoas que não é tão complexo, né? Você, a partir do momento que você conhece, tem conhecimento, que você vai entendendo todas as etapas e você se enxerga nessa situação, você consegue planejar e ver que uma coisa que eu aprendi com outro parceiro de negócio, que o simples vem logo após do complexo. Então, a partir do momento que você consegue ir quebrando o complexo, porque alguém está te trazendo todas as informações e o passo a passo, te falando o que tem que ser feito, vai chegar no momento que vai se tornar simples. E quando se tornar simples, vai se tornar comum, usual, todo mundo vai ter acesso. Então, essa é a missão também. É as pessoas que querem empreender no exterior, querem falar inglês, querem se conectar com outras pessoas, transformar a vida delas numa coisa fácil, porque a gente vai fazer isso simples para elas. Eu quero muito agradecer a vocês pela disponibilidade, pela parceria. O professor Genésio já é de casa, né? Sempre bom estar aqui no Papo no Auge, como eu falei. Toda vez que eu venho para o Papo no Auge, algo muito bom acontece nos projetos que eu estou tocando. Então, muito honrado estar aqui e estar com a Marcela, né? Que é uma pessoa que eu estou aprendendo a admirar. Marcela, gratidão mais uma vez por estar aqui no Papo no Auge, por estar divulgando um negócio tão precioso e tão importante. Legal. Eu que agradeço, tanto ao professor Genésio quanto ao Saulo, e estamos à disposição, eu e minha equipe, seja através dos estudos, se você quiser estudar no Canadá ou em qualquer parte do mundo, challenge intercâmbio, e se quiser emigrar através do empreendedorismo, Inova em Canada, e eu com os meus parceiros de imigração, a gente vai conseguir atender todo mundo, com certeza. Eu agradeço aos montes a vocês por estarem aqui mais uma vez, fazendo um chamado a você que está aí ouvindo a gente, né? Escute o Papo no Auge, episódio 104 com a Marcela, ela vai destrinchar ainda mais. Acompanhe a Maratona de Negócios juntamente com a Inova em Canada, né? Começa terça-feira, né, professor? Terça-feira que vem, a gente já tem quarta. Qual é o dia que começa? Terça-feira? Terça. Dia 26, terça-feira, né? Tem ações terça e quinta. Fica aí o chamado para todo mundo comparecer em massa esse grande evento internacional, que está intergaláctico. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Bom, e lembra vocês que nos escutam, além do Papo no Auge, estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, estar também na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também nos agregadores de podcast, no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Não esqueçam de avaliar o Papo no Auge nos agregadores de podcast, nas plataformas de áudio. É importante para a gente continuar escalando esse conteúdo e muitos outros. Se inscreva na Maratona de Negócios Internacionais, promovido pelo Células Empreendedoras e pela Inova em Canada. Né? A gente está esperando vocês dia 26 de julho. Uma programação surpreendente. Tenho certeza que você vai gostar muito e vai escalar o seu negócio para além do Brasil. Um grande abraço e até o próximo programa. Valeu!